Meu irmão, minha irmã, paz bem. Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus, mês em que nós precisamos de modo mais intenso nos dedicarmos à escuta, à vivência e testemunhar a Palavra de Deus. Hoje também é dia do florista e dia do repórter fotográfico. Vamos também rezar pelos nossos irmãos que estão com Covid-19 aqui na nossa comunidade. Tantas pessoas nos pedem oração e também por aqueles da sua comunidade, da sua família, do seu ciclo de amizade. Nós também rezamos e pedimos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a recuperação o quanto antes desses nossos irmãos e irmãs. Quero com você refletir o evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 4, versículo do 38 ao 44. Já convido a você a divulgar este áudio aos seus contatos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para você receber a notificação, não esperar a gente enviar até você. Vamos, portanto, escutar o evangelho de hoje que diz: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. E Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam quem ele era, que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuraram e, indo até ele, tentavam impedi-lo que o deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, meu irmão, minha irmã, é uma alegria poder escutar a palavra de Deus, refletir a palavra de Deus. Particularmente, é um momento que eu me sinto muito feliz. A melhor oração que eu acho é rezar a partir da palavra. Como é bom a gente se habituar a escutar esse nosso Deus, amigo e irmão, a partir da palavra que ele nos deixou. O evangelho de hoje começa com a cura da sogra de Pedro. O cenário da sinagoga está substituído pelo da casa, a casa de Simão. Não a doente, mas os presentes pedem por ela, como aliás em outros milagres. O milagre da cura da sogra de Pedro é tão pequeno que corre o risco de passar despercebido. Para início do ministério público, esperava-se algo espetacular. A sua pequenez, contudo, nos obriga a refletir sobre o seu significado. Milagre é um sinal que indica algo diferente de si mesmo. O significado está na última palavra da breve narração, versículo 39, que diz: E os servia. Um sinal minúsculo contém um significado grandioso. É a chave de interpretação de todos os milagres. O poder da palavra vence aqui e agora o mal. Lembrando, fazendo a referência ao mal que nós escutamos no evangelho de ontem e também refleti com você. Uma vez libertos do mal, estamos finalmente livres para o bem, para fazer o bem, para o serviço. Quem não serve é porque ainda não se encheu, não se esvaziou do mal para se encher do bem. Lembrando que São Francisco popularizou: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, quem está liberto do mal, está livre para fazer o bem e fazer o bem no serviço.
é na prática o programa messiânico de Jesus, tornar-nos como ele, livres para servir, pois ele está entre nós como aquele que serve, como vai nos dizer no Evangelho também de São Lucas, lá no capítulo 22, versículo 27. A sequência completa o primeiro retrato do Messias Jesus. Enquanto as pessoas o veem como Salvador, os demônios gritam que ele é o Filho de Deus e sabem quem ele é. Jesus, por sua vez, movido por uma misteriosa necessidade, é preciso que eu evangelize. Se proclama evangelizador do reino de Deus. Temos aqui um sumário, uma síntese teológica do dia, também teológico de Jesus. Neste dia programático, vemos a sua ação, anunciar o reino, a sua realização, curar os doentes, a sua fonte, a oração pessoal, o seu extravamento em outras cidades e outras sinagogas. Desenha-se como que uma parábola da vida de Jesus. A tarde da cruz não é a falência, mas a plenitude grandiosa de toda a obra salvífica feita de palavras, ações, milagres. A noite da morte não é o aniquilamento, mas comunhão com o Pai. Fonte da vida que, pelo Filho, no Espírito, se expande em novos filhos e filhas. O estranho dia de Jesus começa de noite. É o tempo indisponível ao ser humano. Tudo cai nas trevas. Toda atividade cessa. A noite simboliza a morte, que Jesus também viverá entre o escurecer do sol da sexta-feira e a alvorada do primeiro dia. A ação de Jesus parece se concentrar exatamente aí, ao pôr do sol. Isto significa que Jesus age definitivamente no fim do seu dia, na cruz, onde a nossa noite, o mal, e a sua, a cruz, se encontram. A noite é o lugar da verdade do ser humano e da verdade de Deus. Na noite, o ser humano reconhece o próprio mal. Na noite, Deus manifesta o próprio poder. De fato, ele, Deus, nos criou em nosso reconhecimento do nada. Ele nos salva na fé. Deus age quando o ser humano, reconhecendo a própria impossibilidade, renuncia a si e grita: agora basta, Senhor. Como vai estar lá em 1 Reis 19:4. Só a Deus, só Ele, porque para Ele nada é impossível, como Maria Santíssima nos ensinará lá no capítulo 1, versículo 37, também do evangelista São Lucas. Para ele nada é impossível. Nesta grandeza de Jesus, que nos ensina a servir e amar, e exatamente na sua capacidade de amar, servir, perdoar, nada é impossível, peçamos que também nós assim sejamos em relação aos nossos irmãos. E tenhamos essa disponibilidade de amar e servir os nossos irmãos e irmãs, aqueles que Deus coloca ao nosso lado. Que você, meu irmão, minha irmã, se esforce por servir, para servir. Que você tenha o desejo de servir, se realize no serviço aos seus irmãos, especialmente os mais necessitados. Tenha um dia abençoado, reflita sempre a palavra de Deus. E você é convidado para rezar conosco a Santa Missa hoje, às 18, das 18 às 18h30, na Praça João 23, de frente à Igreja Matriz. Fique na paz e na graça de Deus, e que você seja luz para o seu irmão. Fique na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.